O capítulo brasileiro da Sociedade Dinâmica de Sistemas está iniciando um programa de entrevistas com profissionais da área no Brasil, com o objetivo de divulgar os trabalhos de profissionais da área no Brasil, de forma a verificar o que está sendo feito no país. Eu sou Jorge Ramon da Costa, engenheiro eletrônico pela Escola Politécnica da USP, doutor em administração pelo Centro Universitário da FEI. Atuo como consultor e professor convidado dos cursos de pós-graduação da FGV e do IMEC e do Mackenzie, e gostaria de apresentar nosso entrevistado de hoje. O professor João Arantes, atualmente, é professor da Universidade Federal de São Paulo. Possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval, com habilitação em Eletrônica, e é engenheiro eletrônico com habilitação em Automação de Sistemas pela Escola Politécnica da USP. Possui mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ocean System Management pelo MIT, mestrado em Civil and Environmental Engineering pelo Massachusetts Institute of Technology e doutorado pela Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na área de concentração em computação de alto desempenho e pós-doutorado pela Faculdade de Educação da USP, no Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada. Tem experiência na área de gestão de projetos, dinâmica de sistemas, aprendizagem baseada em projetos e é líder do grupo de pesquisa aprendizagem baseado em projetos da Unifesp. Coordena o programa de extensão de aprendizagem baseado em projetos sociais e é orientador externo do programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Educação da USP, nas linhas de pesquisa didática, de metodologia de ensino e formação de professores e práticas pedagógicas. Professor João, boa tarde. Tá? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos iniciando, eu diria, com chave de ouro, o nosso programa de entrevistas do capítulo brasileiro de Dinâmica de Sistemas. E eu gostaria de lhe perguntar como foi sua descoberta da área? Por que o senhor decidiu trabalhar com dinâmica de sistemas? Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer, Jorge, pelo convite. Segundo, eu ia pedir para... Não precisa falar senhor, não, é você, tá? Enfim, tranquilo, vamos então, João. Estamos em casa, né? Olha, a área assim, de dinâmica... Bom, eu sempre trabalhei com simulação na minha vida, né? Então, eu tinha feito... Quando eu fui para o MIT, eu já tinha feito um doutorado na área de computação de alto desempenho. E eu trabalhava nesse tempo com desenvolvimento de sistemas especialistas, né? Que era redes neurais, algoritmos genéticos, né? Minha tese de doutorado foi nessa área. Então, eu sempre trabalhei assim com simulação, tá? E lá no MIT, eu acabei me interessando por dinâmica de sistemas, foi num curso do IAP, né? Eles têm um curso IAP assim, no período de atividades independentes, que é dado no inverno, né? Então, normalmente, assim, eles oferecem no começo do mês de janeiro ali, né? Esse curso é um curso, assim, de 2 semanas. Eu não sei se ainda continua, mas na época era assim. E era um curso que era aberto não apenas para os alunos, mas para a comunidade, assim, do MIT também, né? Para a comunidade de Boston também. Aí, o que aconteceu? Nessas semanas, a gente tinha, assim, começava do zero, né? A introdução dinâmica de sistema. Era um curso, assim, intensivão. Então, tinha atividade de manhã, de tarde e de noite, às vezes, né? E era interessantíssimo. E nessa época, eu me lembro que nessa época eu estava no MIT, era contemporâneo ali do Paulo Gonçalves. O Paulo Gonçalves era o TA dessa disciplina, né? E o que era muito interessante assim, nesse curso é que eles traziam pessoas expoentes na dinâmica do sistema. Então, o Peter Senge, né? Era o Jay Forrester, né? Era assim, os caras top, eles vinham e apresentavam, né? Então, foi uma experiência fantástica. Foram 2 semanas ali intensivas e, a partir daí, no outro semestre, eram oferecidas 2 matérias no MIT. Uma que era System Dynamics, que era System Dynamics for Business Policies, que era dada um ano pelo Sternman, outro ano pelo Nelson Repenning. E tinha uma outra que era a continuação dessa,
que era Applications of System Dynamics, que era dado pelo Jim Hines, Jim Hines ou Lines, agora mesmo sobre o Hines, né? Aí eu me matriculei nas duas, só que eu não podia matricular nas duas, porque eu tinha que ter feito uma com pré-requisito para fazer a outra, que era avançado, né? Mas eu fui conversar com o Jim Hines, né? Eu falei, olha, né, eu ia pedir permissão para fazer outra matéria junto, tal, não sei o quê, né? Aí ele falou assim, mas vem cá, mas assim, o que você trabalha? Ah, eu trabalho simulação, babá, babá. Eu falei, então tá bom, então você pode fazer. Aí foi assim que eu comecei nos sistemas. Eu fiz as matérias lá do MIT, que eram oferecidas nessa área, né? E não sei se eu respondi a sua pergunta, foi assim que eu comecei. Isso eu estou contando história antiga, ano 2000, né? 1999, 2000, né? Você mesmo falou que trabalha há uns 20 anos já com aprendizagem baseada em projetos e problemas. E quais foram essas grandes realizações, satisfações que aconteceram nesse percurso todo? Que já é um percurso bem sucedido e tem um histórico muito rico, né? Olha, assim, eu acho que foi interessante nessa história que eu comecei a mexer. Logo que eu voltei para o Brasil, nessa época eu trabalhava, né, na Marinha de dia e tal, e à noite eu lecionava, né? Eu lecionava nos cursos da Escola Politécnica da USP, num curso de pós-graduação que eles têm, era, não sei se ainda, eu acho que ainda existe, era o CGP, Especialização em Gestão de Projetos, e a última disciplina do curso era a simulação de um projeto. Então, na época ali, o coordenador do curso foi o professor Newton Nunes Toledo, né? E eu fui lá bater na porta dele e me ofereci para dar essa disciplina, né? Ele falou assim, olha, né, tal, né? E foi uma coincidência, porque na época, né, que eu fui lá me oferecer, o professor que estava lecionando essa disciplina estava saindo, então foi uma coincidência danada, né? E aí o que aconteceu, né? Aí os alunos estudavam 2 anos de gestão de projetos e tinha uma matéria, que era essa matéria de simulação, que era colocar em prática aquilo que os alunos aprenderam. Aí eu falei, bom, os caras passaram 2 anos aqui estudando gestão de projetos, eu não vou repetir o que eles já sabem, eu não vou repetir o que é planejamento, eu não vou explicar sobre gestão de riscos, isso aqui eles já aprenderam, né? Então agora eu vou ensinar eles uma coisa que eles não aprenderam, que era essa parte de pensamento sistêmico, né? Então o que eu fazia, né? Eu comecei a seguir uma abordagem lá do MIT. Eu falei assim, bom, acho que seria legal se a gente tivesse clientes reais, que tivessem problemas reais, né? Os alunos fizessem uma análise sistêmica, qual era o problema, coisa e tal, desenvolvesse um projeto e esse projeto tentando atacar, resolver aquele problema. Então, isso começou, né? Bom, aí a gente começou do zero ali, porque não tinha uma base de clientes reais, como no caso da MIT, não tinha nada disso, né? Então, a gente tinha começado do zero, né? Aí a abordagem que eu comecei ele foi com projetos sociais, com instituições que trabalhavam com pessoas que tinham uma condição de vulnerabilidade social. Então, a gente começou a trabalhar assim com ONGs que trabalhavam com casas de acolhida, né? Antigos orfanatos, né? Lar de idosos, né? Então, a gente começou a criar um network de parceiros comunitários, né? E esses parceiros, então a gente começou a desenvolver uma metodologia ali, né? A gente foi pegando, começou 2, 3, 4, 5, de repente eu estava com 20 parceiros, né? E nesses parceiros, então o curso, no final das contas, depois de alguns anos, o curso tomou mais ou menos a mesma forma que era o curso, quer dizer, uma forma não, mas uma abordagem similar com o curso de Application of System Dynamics do MIT. Os alunos entravam e no primeiro dia de aula tinha uma lista de clientes e esses eram os projetos, né? E os alunos escolhiam os projetos e trabalhavam durante ali 12 semanas. Eles planejavam, executavam, controlavam e criavam ali um produto ou serviço, né? Então, isso eu fiz lá de 2002, 2001 até 2014. Então, a gente fez lá, sei lá, uns 200 e tantos projetos ali na USP. Aí depois Mas, eu preciso... mais vinculados na área social, pelo que eu entendi. Na verdade, a gente trabalhava muito com ONGs, mas a gente trabalhou muito também com ONGs que tratavam pessoas com condições de vulnerabilidade social, né? Mas a gente trabalhou também com órgãos públicos, né? A gente trabalhava, por exemplo, com o SECO Ibirapuera, né, que tinha lá os problemas dele, a gente trabalhava com ele. A gente trabalhou com o Hospital das Clínicas, né? A Faculdade de Medicina da USP, né? Então a gente trabalhou assim, foi não apenas projetos, assim, todos eram de cunho social, tá? Mas tinha muitos projetos que a gente trabalhou, era uma quantidade enorme de projetos, então assim, tinha desde projetos que envolviam captação de recursos, até projetos que envolviam reformas, projetos que envolviam a criação de um produto mesmo, né? Então, projetos de envolvimento de software. Então, foi bastante interessante isso. E nessa época, no começo dos projetos, foi mais interessante ainda, né? Que quando a gente estava começando a formar esses parceiros comunitários,
eu comecei a trabalhar com o jornalista o Gilberto Dimenstein. E o Dimenstein, ele tinha uma rede, né, de parceiros, né, que ele trabalhava. E ele me introduziu alguns desses parceiros, né, que eram professores, supervisores de ensino e tal. Isso também impulsionou ali a formação de novas parcerias, porque os parceiros trouxeram novos parceiros, e isso foi um avanço assim, bastante interessante. Aí, de 2014 para 2020, eu entrei na Unifesp. Aí, no concurso da Unifesp, coisa e tal, né, Universidade Federal de São Paulo. Aí, o que eu fiz? Eu já estava com a metodologia madura, né? Então, eu falei, bom, então aqui a gente vai começar já do zero, mas já tudo organizado. Então, já começou logo no primeiro curso, já com os parceiros, já com a metodologia. Então, dali a gente foi aprimorando isso. Isso foi de 2014 a 2022, né? 2020, desculpa, né? Que aí teve a pandemia, coisa e tal. Mas também a gente fez da mesma forma com esses parceiros. Mas então, assim, em termos assim de dinâmica de sistemas, pensamento sistêmico, né? Uma coisa também foi bastante interessante foi em 2014. Eu não sei se logo que eu entrei na Unifesp, eu recebi o Aldo Zagonel da System Management Society. Eu estava lá do grupo da System Management Society, coisa e tal. Eu recebi um e-mail do Aldo que ele mandou para todo o grupo, né? Que se alguém teria interesse em alguma instituição teria interesse de sediar o WebSim Fish Banks, né, que é sedado aqui no Brasil Perfeito. pelo Jason Jay, lá do MIT, né? Aí eu tinha acabado de entrar na Unifesp, na verdade eu só tinha ido lá uma vez, não tinha acabado de prestar um concurso, passei e tal, não sei o quê, foi homologado tal, resultado. Aí eu fui lá para conhecer o diretor e tal, e no dia seguinte Já recebi esse estava com o e-mail. projeto pronto. Não, eu recebi esse e-mail no dia seguinte, né? Eu estava brincando com meu filho, que era bebê na época, né? Recebi esse e-mail, né? Eu não pensei duas vezes, né? Recebi e-mail, né? Perguntando a alguém aqui que teria interesse e tal, e eu respondi na hora, sim, claro, nós na Unifesp temos todo interesse de sediar. Já tem versão em português do Fishback, não tem? Olha, tem, 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 tem. tem, Eu tem acho que versão. Tem. várias vezes, alguns livros, inclusive, deixa eu apresentar aqui um dos livros do lado, o livro do Desvendando Sistemas, do professor João Arantes, não sei se está claro, está certo, em histórias de quadrinho. Uhum. Como é que, qual que é a reação dos alunos e se isso cumpre parte daquilo que você se propõe e realmente antecipar a compreensão por pessoas, seja do segundo grau, até do primário, né? Que poderia realmente, ensino fundamental, pensando de uma forma sistêmica nas inter-relações que tem no sistema, né? Não sei se queria saber um Uhum. pouco, porque é um modelo novo, né, de ensino que tem sido muito interessante, né? Assim, tem vários livros assim voltados para crianças, né? Principalmente aquela Linda Sweeney, né? Que tratava historinhas, né? Problemas sistêmicos, né? Ah, e aí que aconteceu, eu li esses livros aqui, eu falei, bacana, né? Vou passar isso aqui para meu filho, coisa e tal, né? Mas eu vejo o seguinte, né? Que, assim, bom, eu faço quadrinhos. Ah, eu, você eu, gosta? Que eu legal. faço quadrinhos, né? E nas minhas aulas que eu dava lá na pós, quando eu ia explicar alguma coisa, assim, um problema complexo, o ciclo de retrabalho no projeto, eu fazia por meio de cartoons, né? Explicar aqui a dinâmica do retrabalho, fazer um cartoon, um cara trabalhando, aí saindo, né, fumaça da cabeça do outro, não sei o que. Aí eu via que quando eu desenhava ali o cartoon, os alunos prestavam muito mais atenção, e por quê? É visual o negócio. Então, ele bateu o olho, ele vê o ciclo de retrabalho, o cara sofrendo ali, do cartoon sofrendo e tal. Aí vê aqui as reuniões gerenciais infrutíferas, né? Ele vê o impacto. Então, fazendo cartoons assim, eu percebi que aumentava muito mais o interesse nos alunos. Eu bati o olho e entendi a situação no cartoon, né? Aí eu falei, bom, então, nesse livro Dinâmica e Sistemas que você mostrou, Jorge, né, que teve umas versões anteriores dele, uma versão anterior, foram várias versões até chegar nessa, né? Que teve lá os concertos que estragam, tem uma versão preliminar desse, que acabou virando a Desvendando Dos Sistemas, né? sistemas. Mas eu, nesse Desvendando Sistemas, você vê que cada página tem uma ilustração, né? Que eu fui mostrando, assim, por meio de um cartoon, Cartoon-Based Learning, né? Aí eu fui fazendo assim, bom, aí depois dessa história lá do Fish Banks, né, que o Jason Jay veio aqui, coisa e tal, eu até conversei com ele, olha, eu estou pensando aqui em criar, né, uma versão aqui, né, do livro Dinâmica e Sistemas em cartoon. Aí bateu o papo, tal, mas não foi para frente, né? Eu convidei algumas pessoas ali ao longo desse tempo para participar disso, também ninguém teve interesse, coisa e tal,
Eu falei, sabe uma coisa, né? Eu vou fazer sozinho. Aí eu fiz esse livro do Cartoon Guide to System Dynamics, né? E fiz em inglês. Eu falei, olha, né? Porque já tinha feito dinâmica de sistemas aqui em português. Eu falei, então vou fazer isso aqui pro mundo, né? Aí eu fiz em inglês, eu disponibilizei, está lá no website, né, gratuito, disponibilizei gratuito também, e mandei para os grupos do Facebook, né, que trabalham aí no em Dinâmica de Sistema, tem muitos grupos, né, muitas universidades. Foi muito interessante, porque saber que esse meu livro, Cartoon Guys e tal, ele é usado em várias universidades aí pelo Que mundo. De repente, fantástico. eu recebi um professor lá do México, olha, eu uso esse livro aqui no meu curso, tal, não sei o quê, outro cara lá do Japão, não sei o que, estou usando isso aqui. Eu falei, use e abuse, né? Então, nas minhas aulas, o pessoal está usando, acho que o quadrinho, ele, assim, o quadrinho te chama, né? Você vê lá uma figura, você quer saber o final da história, aí você acaba aprendendo dinâmica de sistemas, lendo as historinhas, coisa e tal, né? É Mas uma esse foi o primeiro livro. forma divertida de storytelling que se fala tanto hoje, né? Você conta uma história de fato a partir da história. Muito legal, muito bacana. Deixa eu te Aí depois... Oi, desculpa. Perdão, não, pode falar. Mas Desculpe. depois foi engraçado que é como a gente aprende a pensamento de sistema, você abre uma porta e de repente vai surgindo vários outros caminhos por causa dessa porta, né? Então aí eu tive que aprender a fazer quadrinhos de uma maneira assim, como é que se diz, mais profissional, né? Usar software lá para fazer os quadrinhos, não sei o quê, né? Sketchbook Pro, né? Comic Life Trade, comecei a aprender esse negócio e tal, é para fazer. Mas depois você faz o primeiro livro, aí você aprende como é que é a mecânica da história, né? Aí foi curioso disso que eu estava em função de eu sou orientador lá da pós da USP lá para a Faculdade de Educação, né? E eu estava orientando o aluno, era sobre pensamento crítico, né? Falei, bom, preciso aprender mais sobre esse negócio, né, tal, né? Aí eu baixei vários livros, eu estava lendo, né? E eu li um livro sobre pensamento crítico que era interessantíssimo, que diferentemente dos outros livros que eram escritos normalmente por pessoal da área de pedagogia, né? Era um livro que era escrito por um médico, né? Era um neurocientista, né? Eu falei, uau, né? Aí eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, esse livro aqui está interessantíssimo, né? Ele está falando sobre ensino e aprendizagem, por quê? Ele trabalha com reabilitação de pessoas que tiveram AVC ou tiveram acidente vascular cerebral, alguma coisa assim, né? Sei. E aí eu estava vendo, nossa, que interessante esse livro. Aí quando eu fui lendo o livro, né, para entender melhor, eu fui fazendo uns desenhos, assim, né, para entender o que ele estava falando, né, para fixar melhor. Aí eu falei, bom, vem cá, né, por que a gente não faz esse livro em quadrinhos também? Aí eu entrei em contato com esse professor de Harvard, né, que depois eu descobri, né, que ele era brasileiro, é o Felipe Frini, que trabalha lá em Nossa, Harvard. Aí eu propus para ele, falei, olha, Felipe, adorei esse teu livro e tal, né? Será que a gente não poderia fazer uma outra versão desse livro aqui em quadrinhos? Ele topou e a gente fez esse livro, né? como que chama E o também em livro? quadrinhos. Desculpe, João. Deixa eu pegar o livro aqui. Ah, legal. Esse é o livro, né? The Cartoon Guide to Effective Teacher Learning, né? Deixa eu ver. Teaching Esse and aqui, né? Learning. Perfeito. Então, The ele saiu Cartoon. todo em quadrinhos, né? E esse foi The Cartoon Guide to Teach and Learning, A New Way of Learning, The Neuroscience of Learning, né? Que usa assim, os princípios da neurociência em ensino e aprendizagem. Mas você vê que foi um caminho, o quadrinho, eu cheguei no, assim, nesse trabalho lá pelo Perfeito. quadrinho, né, e não pelos artigos que a gente publicou, então foi bastante interessante, né? Acho o seguinte, já teve, eu acho que são duas coisas complementares que deveriam ser feitas e ainda não foram feitas, né? Eu acho que é o seguinte, tem várias iniciativas espalhadas aqui pelo Brasil, esse termo de dinâmica de sistemas, cursos isolados, né? Então, por exemplo, eu dei um curso lá de pós-graduação de pensamento sistêmico na USP, né? Mas tem outros colegas que estão dando cursos assim em outras universidades, coisa e tal, mas não tem assim um programa de mestrado assim nessa área aqui de sustentabilidade, pensamento sistêmico, coisa e tal, seja cujo forte seja ali pensamento sistêmico. Então, se fosse criar um programa de pós-graduação, assim, um mestrado, doutorado, né, nessa área seria fundamental, né? Para formar ali, votaram muito para formar professores, né? Professores que eu digo ensino Perfeito. fundamental, médio, né? Nesse ponto. E outro ponto que eu acho que é fundamental isso eu já falei várias vezes com os colegas, né? Falei, olha, isso só vai ter alguma relevância, assim, quando a gente tiver o nosso jornal próprio, então o jornal da Sociedade Brasileira de Dinâmica e Sistemas, né? Então acho que isso que é fundamental, né? Fomentar ali a pesquisa, a publicação num jornal brasileiro com mas assim, jornal bilíngue, né? Ou sei lá, né? Porque eu acho que
esse caminho, de fomentar a formação de professores, né, com um curso de pós-graduação, né? Porque as outras, senão ficam iniciativas assim que, por exemplo, pensamento sistêmico, existe a Unifesp e nem é uma matéria obrigatória, é uma matéria eletiva. Então, é eletiva, tal, né? Ou então, existe em tal lugar que está dentro da, sei lá, né, no programa lá de Oceânica, tem uma matéria, né? Tem aquelas matérias escondidas, né? Ali, e não tem um grupo forte, assim, de um grupo de análise vinculado a uma universidade. Então, se a gente tivesse um grupo de análise de sistema vinculado à universidade, tivesse lá um programa pós-graduação nisso, seria legal. Mas eu acho que esse é o caminho, um jornal brasileiro mesmo. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem vários artigos que o pessoal publica na área de pensamento tempo, mas, né, espalhado, né, assim, né, um está lá sei lá, no jornal eu publico muito na área de ensino e aprendizagem, né, porque é onde eu uso isso, né? Mas as outras iniciativas estão espalhadas, não estão assim concentradas. Seria legal se a gente tivesse um jornal próprio, né? E, para finalizar, quais são os seus projetos, João? Gostaríamos de saber. Eu acho que você está plantando uma semente importante. O capítulo brasileiro certamente estará atento e, de repente, a gente consegue ir agregando algumas dessas iniciativas de forma que tomem corpo, tá certo? Eu queria saber dos seus próximos projetos, quais seriam, tá certo? Então, o que eu tenho depois, né, como dessa história que eu estava contando, né, com essa minha aproximação com o professor Lafilippe Freni, de Harvard, né? A gente está trabalhando em pesquisa, está publicando alguns artigos juntos, mas em termos assim de, por exemplo, pensamento crítico, né? Como é que a gente como é que a gente cria oportunidades de aprendizagem de longa duração, né? Então, assim, quais as metodologias ativas que você usa em sala de aula para fomentar uma dinâmica de aprendizagem de longa duração? Então, o que eu estou trabalhando com ele basicamente ele está nessa parte assim na criação de artigos nisso, e normalmente nos artigos tem sempre a parte da discussão dos artigos, a discussão sistêmica. Na discussão sistêmica, quando a gente trabalha, por exemplo, métodos mistos de pesquisa, a gente faz os dados quantitativos conversarem com os dados qualitativos por meio de uma análise sistêmica. Então, eu tenho trabalhado assim bastante nessa parte assim de uso de pensamento sistêmico em metodologia de pesquisa. Em metodologia de pesquisa, mais especificamente quando você entra na discussão dos artigos, né? Que, né, o que é a discussão do artigo? O artigo tem que ser uma discussão sistêmica, né? Você vai pegar os resultados, né? Vai colocar esses resultados para conversar. E como eu trabalho muito com projetos assim que tem diversos stakeholders, né? Então você está trabalhando aqui com parceiros comunitários, com alunos, né? Com instituições. Cada um tem uma visão ali daquele projeto que foi feito. Então nada melhor do que usar essa parte ali de pensamento sistêmico. Então acho que o caminho que eu estou seguindo aqui está indo nessa direção de ensino e aprendizagem, pensamento sistêmico voltado para ensino e aprendizagem, né? E é isso basicamente que eu tenho, que eu acho que é o caminho que eu estou assim mergulhado ultimamente, né? Colocar o pessoal quanto e qual em comunicação, a parte de experiência. A aprendizagem experiencial de Kolbe se usa um pouco nesse É porque sentido? normalmente sim, é porque por exemplo, a aprendizagem de Kolbe, ciclos de Kolbe, né? Isso aqui tem a mesma inspiração lá atrás dos ciclos de PDCA, quando a gente falava lá em melhoria contínua, Total Quality of Management, né, tal, né? Mesmas coisas, né? Então, por exemplo, nos projetos, inclusive a maior parte por exemplo, uma boa parte dos artigos, quando eu falo eu já fiz algumas análises assim, né, longitudinais, sei lá, desde quando a gente começou nos projetos em 2002 até, sei lá, 2014, depois 2014, 2020, eu tenho todos esses dados dos projetos, né? Então, quando você faz essa meta-análise, quando você fala na melhoria contínua dos cursos, a melhoria de cursos é um ciclo de PDCA, um ciclo de Kolbe, né? Você planeja ali uma ação que você vai tomar naquele curso, você faz a ação, você checa os resultados ali do que você tomou na ação em termos de aprendizagem, né? Vê o que deu certo, você padroniza, o que deu errado, você joga fora e parte para o próximo ciclo de melhoria, né? Então, isso, né, por exemplo, ciclo Kolbe a gente usa quando a gente faz esses projetos, quando a gente dá esses cursos sequenciais. Mas o que eu estava falando assim de pensamento sistêmico é uma coisa que o pessoal não percebeu isso ainda, né? O mesmo pessoal da área de dinâmica de sistema não se tocou ainda, né? Que é o seguinte, a gente só vai conseguir divulgar mesmo assim mundialmente pensamento sistêmico quando no método de pesquisa, na parte de discussão de artigos acadêmicos,
Então, quando o cara perceber que é uma ferramenta poderosíssima para análise, para discussão dos dados dos artigos, você pega, quando você finaliza o artigo, faz a discussão, a conclusão, ali você pode aplicar ferramentas de dinâmica de sistemas, ferramentas soft, tipo causal loop diagrams, né? Para mostrar como é que os dados conversam um com o outro, quais são os ciclos que se desenvolvem, por exemplo, uma sala de aula, né? Uma sala, quais são as dinâmicas que levaram aquele curso a tal coisa, ou então, se você tem um projeto assim de longa duração, quais são as dinâmicas que se criaram, se estabeleceram, se entrincheiraram, quais foram as consequências, né? Então, eu acho que e esse ponto, assim, desde a minha primeira vez que comecei a publicar lá em Nossa, que 2014, interessante. eu sempre uso isso na discussão dos meus artigos, né? Sempre é uma Nu- discussão sistêmica, Nunca sempre, tinha né? pensado nessa aplicação e, de fato, ela não precisa ser numérica, né? Mas acho que ela é geradora de insights importantes, de insights realmente muito importantes. É porque ela conecta, né? Ela conecta Ela os conecta, dados, quantitativos e qualitativos, né? Ela essa conecta. disciplina, essa metodologia obriga realmente a estar realmente revendo e até criticando os próprios paradigmas, gerando talvez até uma aprendizagem de duplo ou triplo elo que vai modificando um atrás do outro, né? Nossa, que interessante, nunca tinha pensado nessa aplicação específica de dinâmica de E na sistema. áreas assim, né, e nessa, por exemplo, eu trabalho muito em ciências humanas, ciências sociais aplicadas, né? O que acontece, né? A maior parte dos problemas são problemas sistêmicos. Então, né, então você está fazendo uma pesquisa, eu vou dar um exemplo, né, que foi uma pesquisa que foi feita por uma firma aqui de São Paulo, que é especialista em aprendizagem baseada em projetos, chama Evoluir. Um pessoal fantástico lá, né? O Fernando, o grupo dele, pessoal fantástico. Eles fizeram um projeto junto com a Alcoa, né? Era um projeto ECOA, que era um projeto que envolvia sei lá, umas 30 escolas. Eles estavam explicando sustentabilidade para as escolas, né? Por meio de aprendizagem baseada em projetos. Olha que coisa bacana. Então, eles pegaram lá essas 30 escolas, vários estados brasileiros, né? E nessas escolas, falaram assim, olha, vamos fazer um projeto com os alunos e professores e comunidade, e vocês vão propor alguma ação aqui para resolver um problema sistêmico que tenha na Na tua escola. Então, comunidade. o problema sistêmico que tem aqui é drogas, o problema que tem aqui é poluição. Aí os alunos vão, entendem o problema, fazem um plano, fazem um projeto, não sei o que das quantas, e aplicam aquilo, né? Eles aprendem a sustentabilidade com um projeto prático. Mas o que é interessante é que foram feitos em, sei lá, 30 escolas, e eu fiz um artigo junto com o Fernando, com a Bárbara, coisa e tal, eu peguei e falei assim, olha, vamos fazer uma análise sistêmica do impacto desses projetos, como um todo, uma visão geral desses 30 projetos do Brasil, quais foram as dinâmicas que surgiram aqui. Então, aí no artigo, né? Então você vê mesmo pessoas que não são da área de dinâmica de sistemas, que esse artigo vai para o mundo, né? Então, a maior parte, pessoal da área de educação, pessoal da área de, sei lá, engenharia, o pessoal da área lá de ciências sociais, ele vê um artigo, aí ele vai entendendo ali que ele sabe, né? Ele já tem noção do que é quantitativo, qualitativo, tá? Mas é quando ele entra em discussão sistêmica, ele fica fascinado, né? Por quê? Porque, de repente, pum, você vê lá o mapa sistêmico, aí você vê as dinâmicas, olha aqui que o cara está falando, olha essa dinâmica, como é que estabeleceu, olha aqui a consequência que trouxe, olha os efeitos de segunda ordem, né? Então, o que eu tenho usado assim, nos artigos, eu acho que uma forma de pensamento sistêmico se disseminar é como um vírus no computador, entrar nos artigos, na discussão dos artigos. Eu nunca tive nenhum artigo, assim, quando eu mando para revista, coisa e tal, nenhum artigo, assim, várias vezes vai e volta, você tem que refazer, né, tal. Mas nunca ninguém se meteu na discussão sistêmica, né, porque eu acho que ali eu estava, não, isso aqui está certo, eu estou entendendo esse É negócio, né. perfeito. Então, acho que esse é um ponto aqui que é bastante legal, né. E nos livros de metodologia de pesquisa, o pessoal ainda não acordou para isso. Você pegar lá o livro do Kessner, Kessner, não, desculpa, Creswell, Kellinger. né, Creswell, né? Você pegar os livros lá, até o pessoal ainda não fala em discussão sistêmica, mas vão falar, que à medida que o maior número de artigos forem publicados com essas discussões sistêmicas, vão falar, isso aqui é uma ferramenta ótima que pode ser usada para entender problemas sistêmicos, né? Conectar em pesquisa, qualquer tipo de pesquisa, né? Acho que isso é bem legal. Professor João, quero agradecer demais em nome do capítulo brasileiro da Sociedade Dinâmica de Sistemas, agradecer sua participação, o envolvimento e entusiasmo com que fala realmente dentro do nosso programa e agradecer mais uma vez e desejar muito, muito sucesso em seus projetos.